derramaste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. A gente tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Das luzes para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Das luzes para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Das luzes para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas,
Graça e paz, pastor. Bom dia. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor. Pastor, você para mim é o meu instruidor. Pastor, o senhor é o meu brother. Nossa, irmãzinha, você tá brilhando, hein? Cuidadoso, conselheiro, Cuidador, Amigo. ferro, Fidelidade. Pastor, você é especial. Você é meu conselheiro. Você é o meu pastor. eu sou a sua ovelha, Prestativo. conselheiro, Sim, sim, não, não. cuidadoso, Respeito. Forte. Generoso. Corajoso. íntegro, Experiência. amado, leitura, oração e prática, Confiança. Exemplo. Pastorino, para mim, não dá para definir uma só palavra. Então eu vou escolher duas, que é dedicado e zeloso. Posso escolher mais uma? E chato também. Então, um momento especial que eu tenho nas minhas lembranças com o Senhor foi o dia que o Senhor me levou no altar. Esse dia vai ficar guardado em minhas lembranças para sempre. Estamos aqui nesta manhã, eu e meu esposo, para estudar a palavra de Deus. Aqui nós temos aprendido na casa do Senhor. Aquilo que o Senhor tem nos ensinado todos os dias a praticar a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. Por isso estamos felizes com o Senhor Jesus, pela sua vida. A gente olha assim, a gente vê o quanto o Senhor é atencioso com a gente, com a minha família. Eu vejo o cuidado que o Senhor tem com a igreja, cuidado até quando o Senhor vai falar alguma palavra um pouco mais forte, o Senhor tem um certo cuidado. E eu vejo o amor que o Senhor tem pelas nossas vidas. O mesmo amor que a gente vê de Cristo pela igreja, a gente vê do Senhor por nós. Sempre cuidando, sempre atencioso e sempre buscando nos ensinar o caminho que a gente deve andar. Então eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, conforme a orientação de Deus na sua vida. Muito obrigado. Pastorino, eu também não poderia deixar de falar, prestar minha homenagem ao Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, pastor, tem nos ensinado a coisa mais importante das nossas vidas, que é ler a palavra, comer a palavra de Deus e praticar, botar em prática. Então, eu sou grata a Deus pela sua vida. Eu peço a Deus para continuar sempre, pastor, a te abençoar, te fortalecer na presença do Senhor. Que Deus possa te cobrir de bênçãos e que todos os dias possam ser repletos de graça, de alegria e de contentamento na vida do Senhor. Te amo, viu, meu pastor? feliz dia dos pastores, Que o Senhor Jesus continue abençoando o Senhor. Um feliz dia do pastor. Feliz dia dos pastores. Eu fiz um boneco para representar você, ó. De Lego. Deus continue te abençoando. Feliz dia do pastor. Pastor que também é ovelha e é por Deus apacentado, nem ruja os braços do amado e lança todos os teus fardos. Se às vezes sobrecarregado te sentes desorientado, o teu clamor é sempre ouvido. Jesus ainda estará contigo. Ei, pastor, então eu tô querendo te agradecer para falar essas coisas tuas na frente. Senhor, como que é Deus é forte, quando você conta a história lá em cima. Aí eu ouço. Então eu quero
você continue assim para sempre, pastor. Então eu gosto muito de você, pastor. Pastor, eu tô com muita saudade de você, pastor. Eu quero ver vocês. Tchau. Vô, eu gosto muito de você. Você é o melhor avô de todos. Você é o melhor pastor de todos. Você me ajuda muito. Me ajuda muito em muitas coisas. Eu quero muito ser um pastor como você. Ninguém supera você. Só Jesus. Peraí, eu te amo, vô. Olá, irmãos e amigos, tudo bem com vocês? Que a graça do nosso Senhor possa estar alcançando vocês onde quer que vocês estejam. Que a paz, a alegria do nosso Senhor possa estar aí no meio dos irmãos, aonde os irmãos e amigos estiverem. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Nós vamos ler os 5 primeiros versos do capítulo 6. Pegue a sua Bíblia e vamos fazer essa leitura. Ok? Vamos lá? No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Vamos orar. Grandioso Deus, nós chegamos diante do Senhor, ó Deus, com coração gratos, ó Pai. Mas chegamos com o coração também pedintes, ó Deus. Fala conosco, meu Pai. Confronta-nos, ó Deus. Arranca de nós o que precisa ser arrancado, ó Deus. Fere a nossa carne, ó Deus. E traz a cura, ó Deus. Traga paz aos nossos corações, ó Pai. Tão somente, ó Deus, através da Tua palavra. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Primeiro vem o desânimo e logo depois o abatimento. Vocês já repararam que quando estamos desanimados, nós não temos disposição para fazer nada? Já repararam? O desânimo bate, aí você fica paralisado, puxa o freio de mão, e aí vem o abatimento. Todas as pessoas abatidas lá no início ficaram desanimadas. Vocês já viram aquela pergunta? Alguém já perguntou isso para você? Que desânimo é esse, rapaz? Já perguntaram isso para você? Que desânimo é esse, mulher? O desânimo nos paralisa. Diante do texto que nós lemos, eu quero destacar 3 verdades que nos ajudará a vencer o desânimo e, por seguinte, o abatimento. Ok? Vamos lá? 3 verdades. Fica atenta aí nessa mensagem, nesse vídeo. E sei que é difícil, mas vamos lá. Olhando para o texto, nós podemos ver que no meio do caos nós precisamos olhar para Jesus. Primeira verdade, no meio do caos
precisamos olhar para Jesus. Veja no verso 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Queridos, o tempo em que Isaías estava vivendo era tempos tempestuosos, era tempo de caos. Isso porque o rei Uzias havia morrido naquele ano. O rei Uzias foi um grande rei. O rei Uzias era um homem de caráter, ele era um homem sensato, um excelente governador. Uzias começou a reinar muito cedo e ele conduziu a nação de Judá por vários anos, mais de 50 anos. E no início da sua carreira ele venceu várias batalhas, os edomitas, meunitas, os filisteus. Ele conduziu o povo ali nessas vitórias. Uzias ele fortificou os muros de Judá. Ele incentivava fortemente a agricultura, o progresso da nação. Nós vemos que ele era influenciado pelo profeta Zacarias. Lembra do profeta Zacarias? Pois é, ele fora influenciado por esse profeta. E talvez uma das coisas mais grandiosas que ele fez foi manter o culto ao Senhor. Ele manteve o culto, coisas que outros reis não fizeram. E talvez por conta disso, eu diria que por conta disso, ele conduziu o povo de Judá a um progresso, a uma paz, a uma prosperidade como há muito tempo não se tinha naquela terra. Desde o tempo de Salomão, Judá não tinha um tempo de prosperidade e paz como no seu reinado. Mas nos últimos 10 anos do seu reinado, talvez ensoberbecido, com o orgulho da sua carreira brilhante, ele quis queimar incenso no altar de Deus. Ele quis fazer isso. Ele foi impedido pelo sacerdote Azarias, mas ele era rei, então ele tentou forçar a barra. Então ele foi ferido com uma doença terrível, a lepra, e ele ficou leproso até o dia da sua morte. Esse foi o final dele. Mas no geral ele foi um excelente rei. Judá inteira confiava nele, depositava esperança nele. Judá, há muito tempo, como eu disse, há muito tempo não tinha um tempo tão bom de prosperidade e paz. Então o povo gostava, confiava, tinha esperança no rei Uzias. Então nós não entendemos muito bem isso, mas a troca de um rei para o outro é sempre complicado. E existe um vácuo entre um e outro. E a terra de Judá entrou em um tempo tempestuoso, de aflição, de caos. E eu quero fazer um resumo da situação caótica de Judá. Dá uma olhada aí no capítulo 5, verso 30. O último verso do capítulo 30, que antecede o capítulo 6. Veja a parte B, que diz: se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e aflição. Até a luz do dia será obscurecida pelas nuvens. É um resumo da situação, do caos. O caos moral, o caos espiritual estava instaurado ali. E Isaías era um jovem e ele estava envolvido em tudo isso. E é nesse tempo, no ano em que o rei Uzias morre, então ele
ver o Senhor assentado num trono alto e exaltado. Irmãos e amigos, Judá confiava no rei. Isaías, jovem, confiava nesse rei. Então, nesse tempo de tempestade, ele vai para o templo. E Deus, com a sua graça, permite Isaías ter uma visão celestial, em que o trono está ocupado pelo Senhor. O trono humano está vazio, o rei está morto. Mas há um trono nas alturas e esse está ocupado. Há um rei reinando. Nós precisamos olhar para Cristo, queridos. Nós não podemos olhar para as circunstâncias. O mundo está em caos. O mundo está abatido. O mundo está em um momento tempestuoso. E nós não podemos fitar os nossos olhos nessas coisas, no reino deste mundo, nos líderes desse mundo, nas nações poderosas desse mundo. Nós temos que olhar e ver Jesus sentado no trono. Foi a visão celestial que ele teve. Então, no meio do caos, nós precisamos olhar para Jesus. Mas eu quero destacar uma segunda verdade, que ao olhar para o texto, nós temos que perceber que Jesus é o único rei exaltado, a sua glória não tem fim. Olhar para essa verdade nos ajuda a vencer o desânimo e o abatimento. O nosso Senhor Jesus é o único Rei. Ele está assentado, Ele é exaltado e a sua glória está por toda parte. Veja os versos 2 e 3, o que diz. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Queridos, nós precisamos olhar e ver Jesus, o Rei dos Reis. Queridos, no capítulo 42, Isaías diz bem assim: olhai para mim e sede salvos, todos vocês, habitantes da terra. Eu sou o único Deus e não há nenhum outro. Isaías 42, o verso 22 diz isso. Volte-se para mim e sede salvos. Precisamos olhar para Jesus e ver um rei exaltado. Queridos, quando Jesus diz eu sou o pão da vida, ele está dizendo: olhai para mim, eu sou o pão que você precisa. Quando Jesus diz que ele é o pão que desceu do céu, ele está dizendo: olhai para mim, eu sou o Filho de Deus. Quando ele diz eu sou a fonte da água da vida, ele está dizendo: olhai para mim, eu posso saciar a sua sede. Quando ele diz eu sou o único caminho, ele está dizendo: olhai para mim. Jesus. Isaías está tendo a oportunidade aqui há 740 anos antes de Cristo. Ele teve o privilégio de ver. Então Deus envia Jesus até nós. João descreve como vimos. O verbo virou gente, né? Virou carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Jesus veio aqui
Vimos a sua glória, a palavra dele está aqui. Palpável. O Rei dos Reis, ele morreu na cruz por mim e por você, querido. Ao terceiro dia ele ressurgiu. E antes de subir ao Pai, ele diz: eu enviarei outra igual a mim, que estará com vocês até a consumação de todos os tempos, o Consolador. Ele está no trono, mas ele também está. A sua glória está em toda a terra. Jesus habita em mim. Precisamos olhar para isso, queridos. Não podemos olhar para as circunstâncias. Não podemos olhar para o reino. Israel olhava para o rei Uzias e ele morreu. O trono ficou vazio. A decadência chegou. Isaías teve uma visão celestial e viu o Senhor sentado, reinando no trono. Isaías viu os querubins adorando. Quando você estuda angiologia, você vê que os querubins eles estão acima dos anjos. Em uma hierarquia, vamos dizer assim. Estes querubins tampavam os seus rostos com as asas. Irmãos, é como se eles... é muita glória para mim olhar. Ah, queridos, Isaías está tendo a oportunidade de olhar. Olhai para mim e sede salvos. Não olhe para o caos. Nós estamos tendo a oportunidade de mostrar a qualidade da nossa fé, porque a tempestade tem sacudido-nos. O mundo está em caos. Nós precisamos olhar para Jesus, o Rei, o único Rei, exaltado, e a sua glória não tem fim. Amém? Nós precisamos desfrutar disso, irmãos. Jesus ressuscitou. O nosso Rei vive. Vive e reina. Nós precisamos enxergar essa verdade para não desanimarmos e, consequentemente, não nos abater. Mais uma última, a terceira e última verdade que eu quero destacar. Quando eu olho para esse texto, nós podemos ver que nós somos pecadores e nós vivemos em um mundo contaminado pelo pecado. Última verdade. Nós somos pecadores e vivemos em um mundo contaminado pelo pecado. Veja o verso 5. Então gritei: ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Queridos, eu volto a repetir. O povo de Judá confiava em um rei. Esse rei morre. Judá está vivendo um tempo tempestuoso. Isaías está vivendo um tempo tempestuoso. Ele está desanimado, abatido. Deus é gracioso e permite Isaías ter uma visão celestial. Ele enxerga algo no campo espiritual, celestial. Ele viu o Rei. Ele olhou para Jesus. E no momento em que ele olha, que ele vê os querubins exaltando
cobrindo seus pés, proclamando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Isaías diz: ai de mim, eu tenho os lábios impuros. É como se ele dissesse: ai de mim, estou perdido, sou pecador. E depois ele diz: e habito no meio de um povo pecador. Queridos, eu quero usar da cautela, mas eu não quero me acovardar em dizer. Desde que essa pandemia começou a se alastrar, eu tenho dito nos meus grupos, quando eu tenho a oportunidade de dizer, eu tenho falado: Deus quer nos ensinar algo com esse momento caótico que estamos vivendo. Então, é com muita cautela que eu quero dizer, mas com coragem eu vou, baseado na palavra de Deus, eu quero dizer. O povo confiava no rei Uzias. O rei Uzias morreu, o povo entrou num desânimo total. Então Isaías então reconhece o seu erro. E logo em seguida, Deus restaura Isaías, o qualifica para louvá-lo e glorificá-lo, como os querubins estavam fazendo. Qualifica Isaías a proclamar a toda a nação que eles estavam contaminados pelo pecado. Queridos, o mundo está ferido com esse vírus. O mundo inteiro só fala do Covid-19. É algo visível. Mas o mundo também está contaminado no campo espiritual pelo pecado. Deus está chamando o mundo ao arrependimento, assim como Isaías se arrependeu. E Deus está chamando primeiro os de casa. Está chamando a igreja ao arrependimento. Olhem aqui, irmãos. Então gritei: ai de mim, que sou ai de mim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. O mundo está caído, o mundo está sujo, infectado pelo pecado. Deus está chamando ao arrependimento, irmãos. O mundo, os profetas pregavam: arrependam-se. João Batista pregava: arrependam-se. Jesus pregava: arrependam-se. Os discípulos de Jesus pregavam: arrependam-se. Deus está dizendo, através desse vírusinho, ao mundo: arrependam-se. Mas Ele está querendo começar com a igreja: arrependam-se. Ai de mim. Eu preciso me arrepender dos meus erros, porque eu, como Isaías e o povo confiavam em Uzias, nós temos confiado em coisas, irmãos. A igreja tem se declinado muito, irmãos. Olhe para a denominação de cada um de vocês. Veja se ela não está contaminada por politicagem, por clientelismo. Olhe se não tem politicagem no meio de vocês. A igreja está cheia de vaidade, irmãos. Deus está chamando o mundo ao arrependimento e Ele está chamando primeiros de casa, irmãos. Querido visitante, querido amigo, você está ouvindo essa palavra?
Nós precisamos olhar para Cristo. Mas não tem como olhar para Cristo e não ver o nosso estado lamentável. Eu queria convidar você a pensar um pouco como que você tem levado a sua vida. Isaías, ele ao ser privilegiado em olhar para Jesus, e eu já disse aqui que Jesus chama todos para olhar para Ele. Só há uma atitude a ser tomada depois que se olha para Cristo. Arrependam-se. Gritem. Digam, ai de mim. Porque eu tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo, de um mundo de lábios impuros. Deus está nos chamando ao arrependimento. Isaías foi curado e ele proclamou, continuou o seu ministério, anunciando a palavra de Deus durante outros 4 reinados. Ele viveu no reinado de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, anunciando a verdade, anunciando o arrependimento. Que nós possamos compreender, queridos, que no meio do caos nós devemos olhar para Jesus. Nós precisamos compreender, irmãos, que Jesus é o Rei exaltado e a sua glória não tem fim. E nós precisamos entender que nós somos pecadores e vivemos no meio de um mundo infectados pelo pecado. Nós temos a saída. Olhai para mim e sede salvos. Nós precisamos compreender e viver isso. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Que o mundo possa estar se arrependendo. Que a igreja do Senhor possa se arrepender. Que o mundo se arrependa, a começar da igreja do Senhor. Amém? Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Não podemos nos aprofundar mais, porque senão fica muito comprido. E a gente não tem muita paciência para ficar assistindo há muito tempo um vídeo, não é verdade? Mas que a palavra de Deus encontre morada no seu coração e que possamos fazer uma reflexão do quanto Deus quer nos moldar nesse tempo difícil que temos vivido. Amém? Tenha fé, tenha esperança, porque o nosso Deus, Jesus, vive e reina para todo sempre. Faça um autoexame agora. Vamos orar. Grandioso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Aplica, Senhor, a Tua palavra em nossas vidas. Nos transforma, ó Deus. Nós queremos olhar somente para Ti. Nós não queremos ser contaminados, ó Deus, por um pecado terrível, ó Deus, que é a rejeição da Tua palavra, ó Deus. Nos confronta, Senhor, nos transforma. Obrigado porque a Tua palavra tem nos ensinado. Em nome de Jesus que oramos. Amém.